Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Josué do canal Fala Fala Josué. Bom estar com vocês. Agora é 1h30 da manhã, né? E hoje eu vim trazer uma história impressionante para vocês. Recentemente eu comecei a contar histórias aqui nos canais. História essa que também tem fatos reais, né? Alguns baseados em fatos reais, outras em revelações e outros em sonhos. Para muitos que sabem, eu também sou Josué de Xangô, batizado na Umbanda, filho de Xangô. E todos que são filhos de Xangô, filhos de Umbanda, costumam também ter revelações. E hoje eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Hoje eu tive uma revelação interessante sobre uma igreja evangélica aqui da cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Uma revelação assim meio chocante, que chamou minha atenção, deixou eu eufórico, mas eu consegui ver o que aconteceu. Eu estava hoje em meus trabalhos normais, fui fazer compra hoje com minha família e tudo mais, e ao chegar na minha casa, eu costumo comer, tomar um banhozinho, comer e descansar, né? Todos os gordinhos gostam de comer. Ao descansar, eu tive uma revelação, profunda essa revelação, que também chamou minha atenção e em algumas partes me aterrorizou. Revelação essa que eu vi um homem de branco, bem trajado, mas não era um anjo e não era um santo. Esse homem todo de branco chegou perto de mim e falou: eu preciso conversar com você. Quando esse homem chegou perto de mim, eu perguntei: qual é o seu nome? Eu estava num êxtase, parecia que eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo. Eu tinha certeza que eu não estava dormindo, eu estava acordado. Eu perguntei: qual é o seu nome? E ele falou comigo: meu nome eu me chamo Arrasta Corpo. Eu fiquei com esse nome, Arrasta Corpo, que nome estranho. Eu falei assim: você é o quê? E ele falou: eu sou um ser maligno, não sou benigno. Eu me assustei, falei assim: um arrasta corpo e um ser maligno, então vem para levar alguém. Aí ele falou comigo: não fique calmo, não venha arrastar ninguém, não vim levar ninguém, só vim mostrar para você o que está acontecendo nessa igreja na sua cidade. Você um dia perguntou se essa igreja provinha de Deus ou não, e hoje eu vim te responder. Gente, eu fiquei curioso com aquilo, mesmo sendo um ser maligno. Eu falei: será que eu vou confiar em ouvir esse ser? Mas fiquei curioso. Ele então puxou a minha alma como se eu tivesse puxado o corpo. Ele puxou para fora e falou: vamos ali comigo. Nisso então eu fui em um bairro da minha cidade de Bocaiúva, um bairro pobre e conhecido, e cheguei a essa igreja. Estava à noite e essa igreja tinha um culto. E eu vi todo mundo no culto normal, feliz, alegre. O pastor estava alegre. Tinha uma pastora também, essa pastora conhecida minha, conhecida demais. Ela também estava alegre. Eles estavam, um pessoal bonito, bem arrumado. Aparentemente, financeiramente, parecia ter dinheiro. E nisso então, esse pastor falou que ia começar o culto e pediu para desligar a luz da igreja. Antes de desligar, de apagar a luz da igreja para comemorar, para começar o culto deles, né? O ritual deles, um ritual macabro. Depois eu fui ver como um ritual macabro, esse de apagar a luz. Esse demônio, vou chamar de demônio, virou para mim e falou: agora começa a mágica. Eu fiquei sem entender, eu falei assim: não, mas só vão apagar a luz, normal, às vezes uma mágica que eles querem fazer, uma apresentação. Aí ele falou: você vai ver no escuro o que você nunca viu. Quando ele apagou a luz, eu olhei aquele povo, eu não vi mais aquele povo bonito no escuro. Algum daqueles povos eu vi o rosto deformado, outros daqueles povos eu vi com chifres. Uns eram pequenos assim na testa, outro era enorme. Outras pessoas eu vi o rosto deles parece que saía fogo, estranho, deformado, olhar sofrido, olhar de alguém que não estava no lugar santo, mas sim no lugar infernal. O arrasta do corpo olhou para mim e falou: agora olha para o líder, para o pastor. Aquele pastor foi um pastor prepotente, um pastor que se achava melhor do que os outros, se achava dono da verdade. E atrás daquele pastor eu vi um ser de preto, com um capuz preto. E esse ser carregava um tridente na mão. E esse ser cutucava esse pastor. E o ser falava
no ouvido do pastor e falava assim: fala o que eu mando. E dava gargalhada, e ria daquele povo. E cada povo daquele no escuro carregava um monstro nas suas costas. O monstro abraçava o povo como se estivesse enforcando. Ele abraçava bem forte o povo, como se estivesse enforcando, tipo um mata-leão, mas com as duas mãos. Era algo terrível. Eu vi aquilo, eu fiquei assombrado, eu queria sair daquele lugar. Eu já fui em muitos lugares, eu já fui em cemitérios, eu já fui em gira de quimbanda, eu já fui em gira de magia negra, mas eu nunca vi uma coisa tão macabra como eu vi dentro dessa igreja. Quando apagaram aquela luz, eu pude ver toda a face oculta através dessa revelação. Então aquele ser maléfico, eu pedia a ele para voltar, falava assim: eu não quero mais ficar aqui. E ele falou: calma, ainda tem mais, ainda tem mais, você não viu nada. Eu vi aquela pastora que estava do lado do pastor. Saía quando aquela pastora começava a cantar, começava a dar, tipo, ela parecia que ela tinha autoridade, mas quando ela começava a cantar, saía aranhas da boca dela, aquela caranguejeira, aquela aranha grande da boca dela, saía dos olhos dela, saía do corpo dela, e eu via que ela começava a ver que estava saindo, ela começava a gritar. Aí eu falava com o guia: será que o povo está vendo isso? Falava: você, será que o povo está vendo? Ele falou que não, que era a alma dela que estava gritando, que a alma dela que estava implorando para sair daquele lugar, só que ela não via, ela estava cega. Aquele pastor, então, quando eu vi aquele pastor, eu vi aquele ser horrível, cutucando aquele pastor com um tridente, espetando ele. Da tridente, então, saiu uma cobra. E era uma cobra que é conhecido como Caninana, ou Caninana, se eu não me engano o nome, Caninana. E essa cobra enrolava nesse pastor. E com a ponta do calo dessa cobra fazia carinho no rosto do pastor. Eu vi aquilo, fiquei assombrado. Aí esse demônio falou comigo: quando a cobra alisa o rosto do pastor, significa falsidade. Significa que ele é falso, ele engana, ele é como um enganador. E a cobra passava a cauda. Vi muitas pessoas de poder dentro daquele lugar, poder financeiro. E as pessoas, elas tinham algo que apertava elas, que sufocava elas, só que elas estavam cegas, não viam. E eu falei com esse ser: eu vou falar isso aí, Ele falou: não fala o nome, não fala o lugar, não comenta o nome, não comenta o lugar. E eu não entendi por que o ser levou eu para ver aquilo. E eu perguntava para o ser: por que eu estou vendo isso, por que você está mostrando isso? E ele simplesmente explodiu. Não falou por que me mostrou aquela imagem, por que ele me mostrou essa revelação. Quando eu voltei em si, eu comecei a passar mal, eu não sei por que eu comecei a passar mal, senti falta de ar. Eu levantei então, tomei um banho, tomei uma água com sal, acalmei meu corpo e fiquei pensando, falando: meu Deus, o pessoal fala que lá fora é coisa maligna e tudo mais, mas dentro de uma igreja que se diz ser de Deus, dentro de uma igreja que se diz que prega a palavra, e está um engano, está espírito maligno. Lembro que eu perguntei para o espírito por que então que eles apagam a luz da igreja. O espírito deu gargalhada: esse demônio arrasta corpo, que é o nome dele, grava esse nome, arrasta corpo, que chama o demônio da escuridão. Ele olhou para mim sádico e falou: eu não gosto da luz, eu não gosto do brilho. Quando eu vejo o brilho, eu lembro de uma pessoa lá de cima, porque eu visto a mesma veste dele, mas eu não gosto dessa veste. Eu falei: se você não gosta da luz, por que você veste branco? Ele falou comigo: eu visto branco para enganar. Eu visto branco para o pessoal ver anjos, falar que é Jesus, falar que é anjos, mas eu visto para enganar. Para quando eles me veem, porque eles me veem, eles falam que é revelação. Vou de casa em casa, vejo o que eles fazem, vejo o que eles comem, vejo o que eles pecam, vejo o adultério, vejo o roubo, vejo tudo. E quando é à noite, eu falo tudo para eles ficarem maravilhados. E ele falou uma coisa: que esse lugar vai crescer muito mais ainda. Muito mais pessoas vão procurar essa escuridão e vão ser enganados. Até que no fim esse lugar vai ser desmascarado. Ele falou que vai chegar um tempo que todas essas almas vão estar perdidas.
perguntei para ele, então por que apagam a luz para fazer um culto? Para que isso? Para que apagar a luz? Que ritual é esse? Ele falou que ele colocou na cabeça do pastor que ele só opera naquele lugar se apagar a luz. E quando ele fala na cabeça daquele pastor, ele fala que ele é Deus. Só que o pastor é pecador. Ele falou que o pastor é pecador, que o pastor comete pecados, que é horripilante, é nojento. E eu fiquei querendo falar o nome do pastor. Ele falou, não fala, não fala. Eu não aceito que você fale o nome dele. Porque esse arrasta-corpo falou que esse pastor é dele. Enquanto esse pastor tiver vida, ele vai usar. E que ele usa o nome de Jesus em vão. Que quando ele fala sangue de Jesus tem poder, que é em vão. Que na vida dele não tem poder, não tem nada. Que quando ele clama o nome de Deus é em vão. E que os demônios que descem na igreja dele é demônios que ele mesmo invoca. Demônios que estão dentro dele, desse pastor. E quando o pastor coloca a mão na pessoa, o demônio sai da mão dele e vai para a cabeça da pessoa. Então ele falou que todas as pessoas que esse pastor toca, o demônio entra e fica. E essa pessoa vira escrava desse pastor. Eu achei isso horrível. Vendo o caso daquela cantora lá, que matou o marido e tudo mais, e agora vendo o caso desse pastor, eu acho horrível. Quantas pessoas que ainda vão ser enganadas num culto macabro de apagarem a luz para chamar esse ser, que se chama arrasta-corpo, e que vai arrastar muitos corpos para o mundo obscuro, traduzindo para o inferno. Coisas que o pessoal fala que tem um terreiro, macumba. Gente, abra a cabeça. A macumba moderna hoje é a igreja evangélica, principalmente a pentecostal. Não são todas, não estou colocando todas, que tem muitas igrejas aí que eu vejo que estão sofrendo, que estão correndo atrás, mas a macumba moderna hoje é a igreja pentecostais. São essas igrejas que fazem rituais de apagarem a luz. São rituais do sal, ritual de copos, de taça. Tome cuidado com isso. Às vezes você fala mal de um macumbeiro, de uma umbanda, não sabendo você que você está em lugares piores. Como essa igreja que eu vi da minha cidade, que apaga uma luz para fazer o culto. E o significado maior que ele falou de apagar a luz é porque ele falou que apagando a luz ele cega as pessoas. Ele não deixa as pessoas verem. E quem é contra esse pastor, ele bota a ira. A ponto desse pastor perseguir, seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja quem for. Que esse pastor ele tem um ego tão grande que no final ele me falou que a morte desse pastor será esse pastor mesmo se consumindo. Traduzindo, o próprio pastor se suicidando. Porque o ego dele é muito grande, ele não aceita ser contrariado, ele não aceita a verdade. Ele se engana e engana todo mundo. Me mostrou, quando a cantora cantava, um parente da cantora que faleceu, não vou falar o nome, e o parente dessa cantora que faleceu, ele chorava. Esse parente, ele ficava na porta da igreja e chorava, e falava para mim, não foi isso que eu ensinei para ela. E eu via muitas coisas demoníacas quando apagava a luz. No acender a luz, quando acendeu a luz, tudo voltou normal. Voltou aquelas carinhas bonitas. Aquele pastor de Deus, aquela cantora cantando bem, todo mundo. Mas sempre quando apaga a luz, a face o terra. Gente, isso é um pouquinho da história, nem só história, mas não sei, pode falar que é delírio, pode falar que é loucura, pode falar que é coisa da minha cabeça, mas eu vim trazer para vocês e serve de alerta a vocês que vão em cultos pagãos. O cara apagam a luz, não pagãs porque a pessoa não tem religião, não foi batizado, não. Pagãs porque apagam a luz, porque preferem fechar os olhos dos membros para servir um ser que arrasta corpo. Guarde esse nome com você. Toda vez que você for a uma igreja pentecostal e eles apagarem a luz da igreja, esse arrasta corpo vai estar do seu lado. Esse demônio vai estar do seu lado. Quando o pastor mesmo falar, apague a luz, que vamos começar o culto, ele vai estar te abraçando. Ele vai estar te sufocando. Então, cuidado, cuidado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para
aos seus amigos. Cuidado com o arrasta-corpo. Cuidado, não apague a luz.